Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como tem sido edificante esses projetos de leitura e estudos da Palavra de Deus. Agradeço imensamente a nossa presidente desta obra, pastora Loide Ramos, e também ao amado pastor Gedeon Júnior, pela oportunidade que foi concedida à Igreja do Pedregal nos comentários do livro de Josué. Hoje estarei comentando o capítulo 24 do livro de Josué. Os capítulos 23 e 24 do livro de Josué relatam a exortação de Josué ao povo de Israel para observar a lei do Senhor e trazer à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. E também, por fim, relata o falecimento de Josué e de Eleazar. O texto pode aparentar ser uma triste despedida, mas, na verdade, traz consigo toda a grande realização de um servo que decidiu, ele e a sua casa, servirem ao Senhor. O exemplo de uma vida dedicada à obediência e à fé, que contagiou toda uma geração de Israel e os fez vencedores no Senhor. Nada é registrado sobre os eventos que ocorreram entre a divisão da terra por Josué e seus discursos de despedida à nação muitos anos depois. A vida de Josué agora estava chegando ao fim, e ele reuniu os líderes de Israel para transmitir encorajamento e advertência. Josué lhes garantiu que Deus continuaria lutando por seu povo até que todos os cananeus restantes fossem destruídos, desde que seu povo permanecesse fiel à aliança com o Senhor. Eles deveriam amar a Deus, guardar os seus mandamentos e evitar a adoração de todos os outros deuses. Eles não deveriam se casar com os cananeus, que ainda viviam entre eles, e deveriam lembrar que a sua comunhão e fidelidade a Deus traria sua bênção contínua, mas a infidelidade traria seu julgamento. No capítulo 23, Josué direciona suas palavras aos líderes. Agora, no capítulo 24, Josué fala diretamente com o povo de Israel. Assim como o povo de Israel já havia ido a Siquém para declarar sua lealdade à aliança com Deus, conforme podemos ver em Josué capítulo 8, versículo 30 a 35, agora os líderes e todo o povo de Israel retornaram a Siquém para fazer uma nova declaração, renovando a sua aliança com Deus, nosso Senhor, conforme podemos ver no capítulo 24, versículo 1. A aliança havia se originado com Deus, que trouxe Abraão da Mesopotâmia para Canaã e prometeu fazer dele uma nação que um dia possuiria Canaã como sua terra natal. Vamos ler nos textos do versículo 1 ao 4, que diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e as seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque
dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Séculos mais tarde, meus amados irmãos e irmãs, Deus cumpriu essa promessa quando tirou Israel do Egito, através do deserto, e finalmente em Canaã. Infelizmente, os israelitas demonstraram uma tendência à idolatria, seja a idolatria dos ancestrais de Abraão, dos egípcios ou dos cananeus. E por isso, agora, eles tiveram que tomar uma decisão firme se serviriam a um desses deuses ou serviriam ao verdadeiro Deus e Senhor. Vamos ler juntos Josué capítulo 24, versículos 5 a 15? Diz assim: Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos. E possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus e os heteus, e os girgazeus e os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, o povo declarou prontamente que serviria ao Senhor. Josué sabia que declarar lealdade era fácil, mas mantê-la não seria tão fácil assim. Ele, portanto, lembrou ao povo as terríveis consequências se eles quebrassem a sua aliança com um Deus tão santo. Quando as pessoas juraram que sabiam o que estavam fazendo, Josué os desafiou a colocar em prática sua lealdade declarada imediatamente. Ele então selou cerimoniosamente a aliança renovada. Escreveu as leis da aliança em um livro e montou uma pedra como um memorial da promessa do povo de ser leal e obediente. Vamos ler então dos versículos 21 a 28. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça
que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Meus amados, ao final do texto mostra que Josué morreu sabendo que a sua forte liderança havia ajudado o povo a manter sua lealdade a Deus. Ele foi enterrado em seu próprio pedaço de terra, na área tribal de Efraim. Os ossos de José, que os israelitas trouxeram com eles do Egito, também foram enterrados na área das tribos de José. Isso estava de acordo com as instruções de Josué dadas séculos antes por instruções de Josué dadas séculos antes por José, pelas quais ele declarara abertamente sua fé nas promessas de Deus. Meus amados, o sumo sacerdote Eleazar também morreu e foi sepultado na região montanhosa de Efraim. O texto bíblico diz assim: E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho,
que lhe fora dado na montanha de Efraim. Josué, capítulo 24, versículos 29 a 33. Amados irmãos e irmãs, assim como Josué, grandes homens e mulheres de Deus já se levantaram em meio às multidões, erguidos pelo Senhor, para realizarem a tarefa árdua da sua obra aqui na terra. E grandes homens e mulheres de Deus, assim como Josué, também já morreram, mas deixaram o seu legado de verdadeiros servos do Senhor. Pedimos ao Senhor em oração que Ele continue levantando homens e mulheres corajosos para realizarem essa tarefa tão árdua, mas ao mesmo tempo tão prazerosa que é a obra do Senhor. Pois que, se morrermos, assim será, fazendo aquilo que Deus nos convocou para fazer, a sua obra, perfeita e agradável vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade, hoje e para sempre. Que Deus os abençoe a todos e até a próxima leitura. Um forte abraço.